Oi, gente, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje pra vocês é o caso da Dalva, uma serial killer de animais que ficou muito conhecida aqui no Brasil. Eu peço pra você também, por favor, se inscrever aqui no canal, me dar esse voto de confiança e me ajuda a bater meus primeiros 1000 inscritos. Queria fazer uma observação que eu tô extremamente gripada, então não liga pra minha voz e se você puder me acompanhar também no Instagram, eu sempre aviso lá quando eu vou postar ou não vídeos. São sempre terças-feiras, 5 horas da tarde, mas às vezes acontece algum imprevisto. Ontem eu postei lá que não teria vídeo essa semana pelo fato de eu estar muito resfriada e a minha voz tá muito estranha, mas eu não quis deixar o canal sem vídeos, então eu vou gravar assim mesmo. E futuramente eu gravo novamente esse caso, se vocês quiserem. Então bora pro caso de hoje. Dalvalina da Silva, nascida em Quintal do Sol, no Paraná, ela foi casada com um médico que morreu no ano de 2003 devido a uma leucemia. O marido da Dalva, ele faleceu com 73 anos. Ela morava numa casa de 4 andares, deixada por esse seu esposo como herança, e ela tinha com ele uma filha chamada Alice. Em 2004, a Dalva começou a namorar um professor de capoeira e ela teve uma segunda filha chamada Yasmin. A Dalva era uma mulher muito conhecida na região da Vila Mariana, em São Paulo, capital, pelo fato de sempre ajudar as pessoas que não tinham o que fazer com seus animais. Ela sempre acolhia animais de rua, ninhadas de gatos e cachorros na sua casa, do que ela fazia isso desde o ano de 1998. Estima-se que a Dalva recebia, em alguns períodos, de 5 a 10 animais por dia na sua casa, e fora os que ela recolhia da rua. Desses animais que a Dalva recebia na sua casa, é dito que uma grande parte ela conseguia lares adotivos para eles, e uma outra parte ela levava para uma chácara ou um sítio que ela tinha no Paraná. Lá ela sempre levava de bastante bichos para serem cuidados nessa chácara. O nome da Dalva ele sempre circulava em grupos do Facebook de protetores de animais, pessoas que não tinham o que fazer com seus bichos. Então eles postavam nesses grupos que precisava de um lar adotivo para o bichinho, que a gata deu cria e não tinha o que fazer com tantos animais. E nos comentários sempre tinha alguém que indicava que esse animal fosse levado até a casa da Dalva. Leva pra Dalva que ela cuida, leva pra Dalva que ela arruma um lar. E nesses comentários sempre tinham também o telefone e o endereço da Dalva. Então ela sempre deixou assim explícito onde ela morava para as pessoas poderem levar os animais até a casa dela. Bom, após algum tempo então, sempre que tinha uma postagem, o nome da Dalva estava aparecendo, e isso começou a chamar a atenção de uma mulher chamada Juliana Bussab. Eu acho que é assim que se fala o sobrenome dela. A Juliana é uma mulher muito conhecida em São Paulo. Ela é protetora dos animais, ela trabalha com isso e ela é uma das fundadoras da ONG Adote um Gatinho. Então a Juliana ela sempre começou ali a perceber que o nome da Dalva estava no meio de todas as publicações que ela lia e que ela via, e pessoas que pediam sempre socorro, o nome da Dalva estava ali. Em uma entrevista que a Juliana deu, ela fala que após um tempo isso começou a deixar ela um pouco incomodada, porque como ela fazia parte ali de uma ONG, ela era protetora dos animais, ela tinha contato com outros protetores, ela sabia que não era tão fácil assim acolher tantos animais e cuidar e tratar, e levar no veterinário e alimentar. Ela, mais do que ninguém, sabia o quanto isso custava e o quanto precisava de tempo e dinheiro para poder cuidar de todos esses bichos. Então ela fala que em uma dessas reportagens que ela viu, ela acabou pegando o telefone da Dalva e entrou em contato com ela para saber como que ela fazia para cuidar de tantos animais. Gente, me desculpa, eu sei que minha voz tá péssima, mas eu vou fazer o vídeo e futuramente eu gravo novamente. Bom, assim que ela falou com a Dalva, então, ela perguntou como que a Dalva fazia para cuidar de tantos bichos, do que ela vivia, como ela sustentava esses animais. E a Dalva falou para ela que ela vivia com pensão, ela recebia acho que 2 pensões, deixadas pelo seu ex-marido, e ela trabalhava com sabão artesanal. Ela disse também para Juliana que ela tinha um sítio no Paraná e ela levava para lá esses animais sempre, e lá tinham pessoas que cuidavam para ela, e ela acabava sempre recebendo também doações de ração, essas coisas que as pessoas que levavam os animais deixavam para ela. Mas ela dizia tudo isso muito meio sem sentido. Então a Juliana disse que logo percebeu que alguma coisa de errado tinha e que a Dalva não estava falando a verdade, porque ela sabia que 2 pensões não ia tratar do tanto de bicho,
A gente sabe que a gente precisa levar bicho pro veterinário, fazer vermifugação, tem que castrar, então tudo isso leva, né, uma demanda de dinheiro. Então a Juliana achou estranho, ela continua achando tudo isso muito estranho. Ela então falou pra Dalva que tudo aquilo era muito estranho e ela ia descobrir que tinha alguma coisa errada, mas ela ia descobrir o que estava acontecendo. Então a Dalva acabou aí batendo o telefone na cara dela e então isso daí deixou a Juliana com uma pulga atrás da orelha. A Juliana então diz que escreveu um e-mail e no nome desse e-mail em cima o assunto era cuidado com a Dalva. Nesse e-mail ela disse tudo que ela achava muito estranho e ela espalhou esse e-mail para os grupos de proteção de animais. Então logo que esse e-mail deu uma viralizada aí, isso daí se espalhou muito em São Paulo. Porém, uma das protetoras de animais, ela ligou para Juliana e falou que tinha encontrado uma ninhada de 16 gatinhos e que ela não tinha espaço para esses bichos se a Juliana conseguisse abrigo para eles na ONG dela. A Juliana disse que no momento ela não tinha, que a ONG estava super lotada e que todas as casas dos protetores também estavam cheias de bichos, mas ela falou para essa mulher que era para segurar os animais, que assim que fossem liberando vagas, ela ia agregando esses bichinhos nessas vagas. Porém, por infelicidade, no outro dia, essa mulher ligou para Juliana e falou para ela não se preocupar, que ela já tinha arrumado lugar para esses animais e ela falou que ela tinha deixado os animais com a Dalva. Logo que ela falou isso, a Juliana entrou em desespero, falou para ela se ela não estava sabendo do e-mail que estava circulando. A Juliana contou para ela tudo o que estava acontecendo, tudo que ela achava muito estranho. Essa moça entrou em prantos, chorando que queria os animais dela de volta. E a Juliana disse para ela ficar calma, que ela mesma ia entrar em contato com a Dalva e ia pegar esses bichos de volta. A Juliana, ela entrou em contato imediatamente com a Dalva e ela disse para a Dalva que aquela ninhada de 16 gatinhos que ela tinha recebido, a Juliana ia pegar para ela, que a protetora queria de volta. Logo a Dalva falou para ela que não tinha como, isso não era mais possível, porque a Dalva já tinha enviado esses gatos para o Paraná. No mesmo momento, a Juliana disse que era mentira, porque a protetora dos animais, ela entregou esses bichos para Dalva às 5 horas da tarde do dia anterior. E a Juliana estava ligando para Dalva a 1 hora da tarde, então não tinham nem 24 horas. Logo a Juliana questionou como que ela teria conseguido levar 16 gatos para o Paraná em menos de 24 horas. A gente sabe que precisa de transporte, gaiola para todos esses bichos. Não é fácil levar 16 gatos para uma viagem. E logo ela falou pra Dalva que sabia que estava acontecendo alguma coisa de errado e que ela ia descobrir. A Dalva se irritou, ameaçou ela, disse que namorava um policial e que todo mundo sabia, conhecia a cara da Juliana e que ela ia se arrepender por isso. A Juliana, após isso, se reuniu com um grupo de protetores dos animais, assim dá para entender nas matérias que eu li, e eles queriam achar uma solução para entender o que a Dalva estava fazendo com esses bichos. Ela disse que então depois eles chegaram ali a um consenso que era melhor eles contratar um investigador particular para ficar na porta da casa da Dalva e tentar saber o que ela estava fazendo. Então, a partir do dia 19 de dezembro de 2011, um detetive particular que se chamava Edson, ele começou a montar campana na porta da casa da Dalva. Era combinado que ele iria observar ela das 8 da manhã às 8 da noite, até eles descobrir o que ela estava fazendo. O Edson, ele fala que ele não tinha nenhuma foto da Dalva, ele não sabia quem era, porém ele sabia onde ela morava, então ele montou ali campana e ele ficava o dia inteiro ali e logo ele descobriu quem era a Dalva, porque sempre que chegavam os animais, era sempre a mesma mulher que saía no portão para recepcionar esses bichos. Eles acreditavam que a Dalva estava pegando esses animais aí para manter uma boa reputação, mas que logo depois ela acabava descartando eles em outro lugar. O Edson disse então que diariamente várias pessoas chamavam a Dalva no portão e deixavam animais ali com ela. Ele disse que sempre estava observando a caminhonete que ficava na garagem, que era a caminhonete que deveria levar, né, esses animais para o Paraná, mas ele disse que essa caminhonete nunca saía da garagem. Ele disse também que a Dalva ela tinha hábitos estranhos. Quando dava ali à noite, quando escurecia, ela sempre deixava os lixos da casa dela na porta dos vizinhos. Ela sempre acabava distribuindo nas casas do bairro. Ele disse que nunca teve chance para poder mexer nesses lixos, porque sempre tinha alguém passando na rua e também tinha um vigilante que trabalhava na rua da Dalva. O Edson ele vigiou ela todo final de dezembro e início de janeiro. Ele disse então que no dia 12 de janeiro de 2012, finalmente ele teve chance de fuçar ali naqueles sacos
e saber o que que era. Nesse dia estava chovendo muito forte, estava caindo uma chuva muito forte, então não tinha ninguém na rua. Então a Dalva foi, colocou os sacos de lixo, mesmo debaixo de chuva, na frente da casa dos vizinhos. E após mais ou menos 1 hora ali, ele foi fuçar no saco. Quando ele abriu esse saco, ele disse que ele ficou extremamente assustado. Dentro desse saco haviam 2 gatinhos abraçados assim, enrolados em jornal. Logo após, então, isso, o Edson ele entrou em contato com a polícia e ele avisou os veículos de imprensa, né, as TVs. Ele também avisou os protetores dos animais. A Juliana, no caso, ela foi até lá também nesse dia. O Edson disse que foram 22 dias até que eles conseguissem dar esse flagrante na Dalva, e ele calcula que mais ou menos 300 animais foram entregues a ela nesse dia. Ele disse que sempre via os animais chegando, mas ele nunca viu nenhum animal saindo dali. E ele disse que pode ser que seja até mais que 300, mas menos que 300 não era. Nesse mesmo dia, o Edson ele conversou com o vigilante da rua e nesse dia ele contou para ele o que ele estava fazendo ali. Esse vigilante pediu para o nome dele não ser divulgado, mas ele disse que por várias vezes ele viu a Dalva saindo à noite para pegar animais de ruas e levar para casa dela. Ele disse que tinha reparado já que ela tinha esse hábito estranho de colocar lixo na porta da casa dos vizinhos, né, para o caminhão de lixo pegar. Ela nunca colocava os lixos na porta da casa dela. E os vizinhos também relataram que a Dalva já tentou até pegar os animais deles de dentro do portão. Nessa noite, a polícia encontrou 33 cadáveres de gatos e 4 cadáveres de cachorros, todos em sacos de lixo espalhados pela rua. Haviam também na casa da Dalva mais 8 animais que estavam vivos. Esses animais foram encaminhados para a ONG Adote um Gatinho e a ONG ficou responsável pela tutela deles. Esses animais que foram encontrados vivos, eles indicavam maus tratos. A princípio, a Dalva não autorizou a entrada da polícia na casa dela. Ela disse que só iria deixar que eles entrassem se tivesse um mandato. Depois de um tempo, já na delegacia, ela assinou um termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer na delegacia sempre que ela fosse chamada. Ela então acabou voltando para casa e ela não foi presa nesse dia. Posteriormente, a Dalva assumiu que tinha matado 6 bichos. Ela disse que esses 6 animais ela tinha feito eutanásia porque eles estavam sofrendo, eram animais que estavam em fase terminal. E ela também disse que tinha certeza que era uma vingança. Ela disse que no final do ano de 2010 ela discutiu com uma mulher que era protetora dos animais e ela tem certeza que essa mulher fez essa vingança colocando todos os bichos ali e montando de certa forma uma arapuca para ela ser presa e levar a culpa de todos esses assassinatos. O advogado da Dalva ele disse que ela não tinha ideia de que isso era crime, que na cabeça dela ela estava fazendo um bem para esses bichos. Ela disse que a maioria dos animais que ela recebia estava em fase ali terminal, que estavam sem saúde e não tinham como ser curados. Também foi descoberto que a Dalva ela pedia uma quantia em dinheiro de 30 a 40 reais por bicho que ela recebia, e ela dizia que esse dinheiro era para ajudar no valor da castração desses bichos. A Juliana disse que ela nunca imaginou que a Dalva matava esses animais, que ela fazia isso com ele. Ela imaginou, como eu já disse, que ela catava esses bichos para manter a reputação dela e acabava descartando ele em outros lugares, mas ela nunca imaginou que eles eram sacrificados. Uma das testemunhas no processo foi o Dr. Paulo Maiorca. Ele disse que ele teria realizado a necrópsia dos animais e ele recebeu os animais ainda nos sacos que eles foram encontrados na rua. Ele disse que analisando os cadáveres, todos os animais tiveram a mesma causa mortis, que seria choque hipovolêmico, causados por perfurações de grandes vasos por pequenas agulhas. A morte desses animais foi causada por pequenas e múltiplas perfurações. Ele disse que foi usada uma droga identificada como cetamina, que é de uso restrito e indicado para animais de grande porte. Ele disse que para animais de pequeno porte, essa droga ela teria o efeito contrário, que ao invés de acalmar o bicho, ela causaria excitação no bichinho. Se a droga fosse aplicada direto no coração, ela não causaria analgesia. Ela aumentaria a ansiedade do bichinho. E a perfuração no coração levaria à morte lenta e agonizante. Todos os animais que foram encontrados, eles tinham a mesma perfuração no coração. E eles tinham sempre mais de uma perfuração. Então isso quer dizer que ela sempre aplicava, ela batia várias vezes com a agulha nesse bicho para perfurar o coração dele. E em todos os coágulos que foram encontrados nesses animais, foram encontrados essa droga chamada cetamina.
Nos cachorros, ele percebeu que também foi encontrada essa droga e ele percebeu que eles tinham muito hematomas. Esses hematomas eles eram causados por uma pressão sobre o corpo dos animais. Essa pressão, então, que era feita em cima do corpo dos cachorros, causava hemorragia e isso acabava matando eles. E pelo rigor mortis, né, que é ali a forma que ele ficou depois da morte, que o cachorrinho foi encontrado, esse doutor também disse que é possível dizer que ele estava amarrado e talvez eles foram crucificados. Nos cachorros também foram encontrados uma substância chamada ketamina. E essa substância, ela é indicada para equinos, né? Então, acredito eu que pelos cachorros serem maiores, ela aplicava também essa outra substância. O doutor disse também que havia ali diferença na morte, né? Na data, no caso de morte dos cadáveres. Ele disse que haviam animais que estavam mortos há mais de uma semana e haviam outros animais que estavam mortos de 24 a 48 horas. Ele disse que em alguns dos gatos ele encontrou arroz e feijão no estômago deles, mas ali pelos exames que ele fez, esses gatos ficavam dias e dias sem comer e quando eles estavam quase desfalecendo, ela dava um pouco de arroz e feijão para eles. Foi assim que foi descrito. O doutor ainda concluiu dizendo que esses animais eles estavam acordados quando ela fez isso com eles e que eles sofreram mais ou menos de 20 a 30 minutos até que eles desmaiassem então de dor e depois viessem a óbito. Ele disse que eles estavam amarrados e assim eles tiveram então uma morte totalmente lenta e dolorosa. A Dalva então na delegacia ela não tinha muita credibilidade das coisas que ela falava. Para tentar ali se isentar da culpa, ela disse que ela aprendeu a fazer isso com um tal de um Dr. Marcos, que era amigo do ex-marido dela. Então ele teria ensinado como ela fazia, né? Praticava aí essa eutanásia quando os animais estivessem em sofrimento. Ela disse que foi ele que ensinou tudo isso para ela. Ela disse também que a respeito dos remédios era um médico amigo do ex-marido dela que também fornecia esses remédios para ela. Essas drogas que ela injetava nos animais, eles eram remédios controlados e tinham que ter duas vias, né? Aquele remédio que a gente compra na farmácia ou na clínica veterinária, a gente sempre tem que ter duas vias. Uma fica pra gente, uma pra farmácia. E a gente ainda assina a via da farmácia. Ela, sem essa receita, ela não conseguiria comprar esses medicamentos. Posteriormente, em depoimento, ela disse que nem existia nenhum Dr. Marcos, que era um tal de Dr. Nelson Quintino, que teria ajudado ela ensinado ela a fazer isso, e que ela teria até esse médico sacrificado, né, acho que 6 animais na mesa da casa dela, da Dalva. Depois ela disse que sobre os remédios, na verdade, era uma amiga dela chamada Gláucia que fornecia para ela esses medicamentos. Porém, a Dalva, ela tinha plena ciência que o que ela fazia era errado sim, porque ela descartava as caixas desses medicamentos, de todos esses remédios aí, no lixo do hipermercado Extra, que tinha perto da casa dela. Então ela ia até o hipermercado para poder descartar as caixas no lixo deles. Então não sobrava nenhuma prova ali para ela, no caso no lixo dela. Uma foto que ficou muito conhecida na época foi de um senhor, o detetive Edson, ele tirou uma foto desse senhor chegando na casa da Dalva para entregar um cachorrinho. Algumas pessoas também é dito que elas até levavam o cachorro no pet shop, levava com lacinho, gravatinha para facilitar essa adoção. Então esse senhor ele chegou com essa cachorrinha com lacinho no pescoço, tudo, uma belezinha a cachorrinha. E no dia seguinte, que era o dia 12, que foi dado flagrante nela, essa cachorrinha ela foi encontrada em um dos sacos de lixo, já sem vida. Várias pessoas então ali acabaram dando testemunho, né? Tanto para a imprensa quanto na delegacia mesmo. Uma mulher, então, ela disse que ela conhecia a Dalva desde o ano de 1998 e ela disse que achando que estava ajudando, ela até saía com a Dalva em períodos noturnos para pegar bichos de rua e ela disse que no cálculo dela, ela com a Dalva juntas acabaram recolhendo mais ou menos 1000 animais, mas ela disse que não tinha nem ideia que a Dalva fazia essas coisas com os bichos. Uma bibliotecária também disse que no ano de 2007 ela ajudou uma senhora a doar para a Dalva uma gatinha. Essa gatinha, ela estava grávida e é dito que no dia seguinte ela se arrependeu e ela voltou lá para tentar buscar a gatinha. Ela falou que ela se arrependeu porque na sala da casa da Dalva ela viu várias gaiolas cheias de animais. Então ela voltou lá no dia seguinte para buscar a gatinha e a Dalva disse que a gatinha já tinha ido para o sítio dela no Paraná.
Bom, o pai da Yasmin ali, a segunda filha da Dalva que ela teve depois que seu marido faleceu, ele testemunhou a favor da Dalva. Ele disse que não acreditava de jeito nenhum que ela fazia mal para os bichos e ele disse que exatamente foi esse o motivo do fim do casamento deles. Ele falou que eles terminaram porque ela amava muito mais os animais do que ele próprio. Foi investigada a hipótese de comércio ilegal de sangue para bancos clandestinos. No entanto, foi descartada essa possibilidade porque na casa da Dalva não havia equipamentos de refrigeração, né, que eles pudessem armazenar aí esse sangue. Também teria entrado ali em discussão a possibilidade de ela fazer rituais, né, de magia negra. Em um desses sacos aí que foram encontrados os animais, havia um gato preto e ele estava com a boca cheia de farofa. O delegado também disse que ela pode ter feito tudo isso por puro sadismo, porque ela gostava mesmo. E essa é a tese mais aceita até pelo público. É muito tempo, né? Desde 1998 que ela recolhia animais. É dito que ela não começou, né, a maltratar esses animais assim. Ela pode ter chegado aí a esse modus operandi, né, posteriormente, anos depois, ela foi se aprimorando e ela então chegou nessa forma de acabar com a vida desses bichos. As pessoas, elas acreditam que ela fazia isso sim, porque ela gostava de ver o sofrimento dos bichos. E eu também acredito, porque se os bichos eles sofriam de 20 a 30 minutos, ela sabia que eles sofriam. Ela sabia também que esse medicamento, né, esse remédio aí que ela aplicava nos animais, acabavam fazendo eles ficarem mais agitados até eles morrerem. Ela golpeava eles várias vezes com a agulha ali para tentar acertar o lugar certo do coração, e isso deveria causar dor neles. E pelo fato ali de vários depoimentos, ela poderia ter crucificado esses bichos. Então eu acho que ela fazia isso realmente porque ela gostava mesmo. E é dito também, foi provado que ela fazia isso com animais extremamente saudáveis. A própria Juliana, dona da ONG, ela disse em uma reportagem que tinham gatos que eram lindos. Ela falou assim, eram gatos que eram muito fácil de ser doados. E os animais que foram encontrados lá, eles estavam maltratados, mas porque ela deixou eles passar fome, porque ela os maltratou. Porque eles foram entregues a ela totalmente saudáveis. O detetive Edson diz que na impressão dele, ela era uma estrategista, que ela tinha consciência do que ela estava fazendo. E o advogado da ONG Adote um Gatinho, chamado Rodrigo Carneiro, ele diz que em nenhum momento ela aparentou estar fora do ar, com fala confusa, como se ela tivesse desorientada. Muito pelo contrário, ele diz que sempre ela estava atenta e ela sempre estava observando tudo que estava acontecendo à volta dela. Ele diz também que ele acredita que ela fazia também isso por prazer, porque era muito trabalhoso, tudo que ela fazia era muito trabalhoso. E tinha gasto, tinha custo, ela, né, gastava com medicamento, era trabalhoso ela matar e botar no lixo e resgatar, tudo era muito trabalhoso. Então ele tem certeza que ela fazia isso por prazer. Também um pouco por dinheiro, porque cada animal que ela recebia ali, se ela cobrasse, como foi dito, de 35, 40, 45 reais, e ela dizia que era para ajudar na castração, era para manter a reputação dela ali, mas esse dinheiro também ela ganhava, né? Então poderia ser também pelo financeiro, juntando ali o prazer mais o dinheiro. Bom, normalmente as pessoas que fazem, né, que cometem crime aí contra os animais, eles acabam pagando cesta básica, serviço comunitário, prestação de serviços. A pena ela não é tão drástica para essas pessoas, mas não foi o caso da Dalva, né? A gente sabe que a Dalva, ela se fu no final de tudo, né? Ela teve uma pena que foi, entre aspas, assim, muito satisfatória. Em 2012, então, a Dalva ela foi condenada a 12 anos, 6 meses e 14 dias de detenção. A juíza Patrícia Álvares Cruz, ela deu aí essa sentença e a Dalva pegou essa pena por maus tratos e morte dos 37 animais. A juíza utilizou um estudo do FBI para caracterizar a Dalva como uma assassina em série. O perfil do serial killer desenvolvido pela Unidade de Ciência Comportamental do FBI frequentemente incluía a crueldade contra animais. Em estudo citado na mesma obra, sugere-se que matar animais pode ter possibilitado que esses indivíduos se graduassem, passando então a matar humanos. Isso daí acabou deixando as pessoas de orelha em pé, né? Será possível que futuramente a Dalva pudesse matar pessoas? Se ela se satisfazia com a dor dos animais, vai saber, né, futuramente o que ela ia fazer aí da vida dela se ela não fosse descoberta, né? Depois disso aí também foi cobrado muito porque que as pessoas
não foram também investigadas, né? Por que não foram ouvidas mais pessoas, né? Não foram ouvidas as pessoas do convívio da Dalva. Quem eram essas pessoas que davam, né, esse medicamento para ela, que forneciam esse medicamento para ela? Ela disse aí no julgamento que ela teria conseguido esses medicamentos em farmácias populares, mas como eu já disse aqui, a gente sabe que não é assim. Medicamento controlado, ele sempre é duas vias. Uma via pra gente, uma pra farmácia. A farmácia tem que prestar conta, né, dessas vias depois. O Edson, ele observou que sempre tinha um homem alto que chegava sempre na casa da Dalva, deixava ali coisas para ela, e depois foi descoberto que ele era o namorado dela também. Ele também não foi ouvido. Então as pessoas sempre questionavam quem eram os cúmplices dela, porque ela tinha que ter um cúmplice, né? Ela não ia conseguir fazer tudo isso sozinha. Posteriormente, a Dalva ela foi também condenada a pagar uma multa no valor de R$19.500. Essa multa ela foi baseada em uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente, que seriam R$1.000 pelos maus tratos e R$500 por animal. Como foram encontrados 37 animais mortos, no final das contas, aí, a esse valor de R$19.500. No ano de 2017, ela foi novamente condenada, dessa vez por abuso de medicamento controlado. Ela foi então condenada a 16 anos, 6 meses e 26 dias por esses crimes. Ela foi condenada então em 2017 e logo ela foi dada como foragida, porque eles não encontravam ela em nenhum dos endereços que ela tinha passado para a justiça, e ela não se apresentava também. Porém, no dia 1º de fevereiro de 2018, a Dalva ela foi reconhecida por um gerente dentro de um banco ali em São Paulo. Dito que o gerente na hora reconheceu ela e ele sabia que ela estava foragida, então ele chamou a polícia. E em uma reportagem que eu vi da Juliana, que foi aquela protetora que começou, né, a desconfiar da Dalva, que deu início a tudo isso, ela disse que ela ficou muito feliz quando ela descobriu que a Dalva ela teria sido presa, né, nesse dia. As pessoas do banco falavam para ela coisas feias, né, tipo chamavam ela de assassina. E a Juliana disse que esse dia ficou muito marcado na vida dela. A Dalva ela cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Detenção Provisória Feminino do Butantã. A lei ela não permite que a Dalva ela cumpra a pena no regime fechado. A lei ela acha que essa pena, né, e ela cumprir a pena em regime semiaberto seria aí uma forma pedagógica de ela aprender que o que ela fez foi errado, dando chance aí de ela se recuperar e futuramente mudar, né, o seu comportamento. A Dalva, ela foi a primeira pessoa no Brasil a cumprir pena por maus tratos a animais, né? Anteriormente, aí o caso dela, as pessoas que foram condenadas, elas simplesmente pagavam multa ou elas faziam prestação de serviço comunitário, né, para pagar o que elas tinham feito de mal aí nesses bichos. Eu não conhecia muito o caso da Dalva, eu já tinha ouvido falar, mas quando eu fui pesquisar, né, para fazer aqui para vocês esse caso, eu fiquei muito satisfeita com a pena dela, porque são muitos anos, né, gente? 12 anos, a gente sabe aí que tem bandidos, pessoas aí muito poderosas que estão pagando por crimes extremamente menores, né, por anos de cadeia menores, que foram cometidos contra nós, seres humanos, que pessoas, né, racionais. E eu vi também, não vou me lembrar agora muitos detalhes, mas eu vi que foi feito pesquisas em animais e eles têm, sim, consciência de dor, né, de fome, de frio. Isso eu falo em pesquisas, porque isso a gente já sabe, né? A gente, no coração da gente, a gente sabe. Quem tem bicho sabe que eles têm frio, têm fome. Mas nessa pesquisa foi meio que provado ali que eles agem, que eles fazem coisas por vontade própria, sim. Tanto que também foi ali, tem pesquisas com gatos, que a gente chama o gato, ele escuta, ele sabe que a gente tá chamando, mas ele simplesmente ignora. Isso meu gato faz direto aqui em casa. Aí eu chamo, 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 ele não vem, me ignora. E quando ele quer alguma coisa, ele mia até eu fazer, porque o gato, ele manda na gente na casa, né? Mas é assim mesmo, gente. E esse é o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me perdoem mais uma vez pela minha voz, eu sei que tá horrível, eu sei que tá ruim, mas eu não queria deixar o canal sem vídeo. Se inscreve aqui, por favor, me ajuda a conseguir meus primeiros 1.000 inscritos, porque daí o YouTube me libera uma aba de comunidade e eu consigo avisar vocês, tudo pelo próprio YouTube. Eu fico muito feliz por ter esses 130 inscritos aqui, apesar de ter um número bem maior que me acompanha, mas não se inscreve. Então, por favor, se você faz parte desse número aí, se inscreve aqui.
Pra vocês me ajudar, gente. Eu preciso de dicas pra montar fundo, pra montar cenário. Deixem dicas aí que vocês acham legais, baratinhas, porque eu não tô podendo muito. Mas é isso aí. O caso de hoje foi esse. Se você gostou, comenta, curte. E um beijo, até o próximo caso.